Continuando a nossa série do mês, Eu Creio. Este domingo separei para falar Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. E o texto que eu escolhi para nós tirarmos a meditação desta noite se encontra na carta do apóstolo São João, primeira carta, no capítulo 4, apenas o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu dei uma pesquisada nessa tradução e eu quero crer que ela deixou a desejar. E aí a Bíblia King James diz, we love him, ou seja, nós amamos ele, ou nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Eu creio que essa tradução está mais completa, porque ela põe o artigo ali, ou o pronome ele. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E aí a Bíblia Viva traduziu dessa maneira, dizendo, portanto, como se vê, o nosso amor por Ele vem como resultado de nos ter Ele amado primeiro. Você pode amar alguém ou amar algo que não existe? Algo que você não sabe, que você não conhece, que você... ou enfim, que não existe. Como que você pode amar alguma coisa que não existe? Então eu quero dizer nessa noite aqui, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria a respeito de trazer aqui várias razões lógicas, né? Com a minha mente mais cartesiana, racional. Eu fiquei pensando em vários argumentos racionais que eu poderia trazer aqui para dizer que eu creio em Jesus, ou que vale a pena crer em Jesus. E aí eu fiquei pensando, lá vou eu de novo, né, com a minha mente tentando persuadir, convencer, defender a minha fé. E na verdade eu cheguei à conclusão que não, eu não quero defender pela razão a minha fé em Jesus Cristo. Eu quero tão simplesmente dizer nessa noite que eu creio em Jesus porque eu o amo. Eu creio que Ele existe porque eu o amo. Eu não posso amar algo que não existe. Não é verdade? É verdade. E o que significa crer, queridos? Esse cântico é muito bonito, foi tirado a pedido meu. Passei para o louvor. Eu acredito em Jesus, eu conversei com Ele hoje, mas crer é mais profundo do que acreditar. Todas as pessoas acreditam em Jesus, porque Jesus dividiu a história, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas, elas acreditam em Jesus, porque Jesus é um personagem histórico. Há provas, há evidências que Jesus viveu sobre a terra. Mas crer é diferente. Crer é mais profundo. Quero dar um exemplo aqui, né, da nossa mãe. Você, todos aqui têm ou tiveram mãe. Eu creio na minha mãe, não simplesmente porque eu tenho o sobrenome dela, ou tenho uma certidão de nascimento histórica, né, bem velha já, desbotada. Eu creio que a minha mãe é a minha mãe porque há evidências de um relacionamento com ela. Há evidências de coisas perceptíveis no dia a dia que eu sou descendente dela. Há coisas parecidas, físicas, né, e há coisas parecidas no jeito de ser. Eu creio que a dona Severina é minha mãe, não porque falaram que ela é minha mãe. Eu creio porque ela cuidou de mim.
muitas e muitas noites passando em claro para me socorrer com a minha bronquite. Então este crer é muito mais profundo do que acreditar, saber que, me falaram que ela é minha mãe. Não, ela é minha mãe porque eu convivi com ela, ela me amou primeiro, e eu a amo, e eu a amei também, porque ela me amou, porque ela cuidou de mim. Porque nós temos afinidades, nós temos coisas parecidas, existe um relacionamento entre nós. Quando nós trazemos esse texto, tão conhecido da palavra de Deus, talvez um dos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, este crer, ele não é algo racional, não é algo cognitivo. Não, este crer não é saber que Jesus existiu. Esse crer é mais profundo. Aquele que não vai perecer, aquele que vai ter a vida eterna, é aquele que crer em Jesus. E o que significa crer? Crer não é entender que Jesus existiu, não é isso, não é acreditar. Crer é muito mais profundo. Crer é pertencer. Crer é entregar-se. Crer é viver, crer é confiar, crer é sair de cena para que Ele viva em mim, em nós. Nós crescemos num país cristão, nascemos, todos nós sabemos. Aliás, eu tive uma surpresa, perguntei o ano passado, para uma coleguinha da minha filha mais nova, se ela sabia quem era Jesus, e ela não sabia. Pasmem, ela não sabia. Mas, via de regra, todas as pessoas sabem quem é Jesus. Todas as pessoas acreditam em Jesus. Mas esse crer é mais do que isso. Crer é dizer, eu não consigo, Senhor. Crer é reconhecer a nossa insuficiência. Reconhecer que a nossa bondade não alcança os céus. Que a nossa suposta honestidade, suposta caridade, a nossa suposta justiça própria, jamais chega perto da santidade e do padrão que Deus exige de nós. Nós não alcançamos Deus por mais esforço que façamos. Por mais bondade que eu tenha e manifeste essa bondade, eu não alcanço Deus. Então eu creio em Jesus para que Ele me leve a Deus. Esse crer é reconhecer a insuficiência, a impotência. Esse crer é tirar toda a máscara. Este crer é dizer, Senhor, salva-me, Jesus, salva-me. Este crer é tirar todo o orgulho. Este crer é tirar o eu da frente, o ego, e dizer, reine em mim, faça em mim a tua vontade. Isto é crer. Isto é crer. Crer em Jesus significa amá-lo sobre todas as coisas. Crer em Jesus significa fazê-lo Senhor das nossas vidas. Isto é crer. E queridos, eu quero falar com muita calma, como diz o pastor Messias. Há muita gente na igreja que acredita em Jesus, que crê em Jesus na base da razão. Ele existiu, Ele viveu na Galileia, Ele morreu em Jerusalém. Tem muita gente na igreja que não experimentou ainda o que é crer em Jesus. Porque quando nós cremos, nós abrimos mão de tudo, de todos os nossos direitos. Nós não perdemos toda a nossa razão, perdemos todos os nossos argumentos e nós transferimos tudo
para Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio porque eu amo. Não poderia amar alguma coisa que não existe. Eu creio e eu o amo porque Ele me amou primeiro. Esta é a maior evidência de que Jesus existe e de que eu posso crer nele. E eu queria contar algumas histórias. Quando o texto bíblico diz nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é porque esse Deus que nós cremos, maravilhoso, Ele é considerado por alguns teólogos o cão de caça do céu. E eu quero trazer alguns relatos aqui nesta noite. Talvez o que você mais conheça seja deste homem, o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor de Cristo, um perseguidor dos cristãos. Aos seus pés foi apedrejado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, o primeiro mártir da fé cristã. E quando Paulo estava com autorização do Sinédrio, dos principais dos judeus, para prender os cristãos, no caminho de Damasco, uma grande luz brilhou, e essa luz o derrubou, não só ele, mas todos que estavam com ele. E a Bíblia diz, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Queridos, essa expressão dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões denota o seguinte: Jesus já estava perseguindo Paulo há muito tempo. Quando ele diz assim, olha, dura coisa é você resistir contra os aguilhões, é porque Paulo já vinha sendo tocado e Jesus já vinha sendo pregado ao apóstolo Paulo, e ele estava resistindo a entregar-se a Jesus. O aguilhão era aquele chicote que na ponta do couro tinha pedaços de garrões de ferro, e quando ele era lançado sobre o lombo do animal, ele arrancava o couro. E Jesus diz para Paulo: você está resistindo contra algo que é irresistível, Paulo. Pare, não faça isso. Então Paulo fica cego, é levado lá para uma casa, e Deus manda Ananias: vai lá e ora por ele, né? Ele vai voltar a ver, e eu quero que você o batize. Queridos, Paulo estava lutando contra Jesus, mas o cão de caça do céu estava farejando, estava buscando, estava correndo atrás, e na estrada de Damasco ele encontra, ele caça o apóstolo Paulo. Homem de dura cerviz, orgulhoso, prepotente, fariseu de fariseu, ele se prostrou e se dobrou diante do Quírios, do Senhor Jesus Cristo. Uma outra pessoa também no livro de Atos é Lídia, a primeira cristã da Europa. Paulo estava pregando naquela cidade e diz que ele foi até a beira do rio, e ali havia algumas mulheres. E a Bíblia nos diz claramente, né? Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aí o texto bíblico é muito claro, ele diz assim: o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Olha novamente o cão de caça do céu agindo, caçando, buscando, farejando, encontrando, abraçando. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Um outro, Santo Agostinho, ou se você não gosta de falar santo, diga somente Agostinho. Não tem problema nenhum em falar santo, porque eu sou santo, você também é santo, nós somos santificados em Jesus. Todos aqueles que nasceram de novo são santos, Deus nos chama agora de santos. Santo Agostinho, o grande pai da igreja primitiva, na sucessão dos apóstolos. Apóstolos morreram,
no quarto século, né, no ano 300 e alguma coisa, não tem exatamente aqui, no quarto século, nasceu no norte da África, hoje é Argélia. Ele era adolescente e desde a sua adolescência ele já vivia uma vida promíscua, uma vida dissoluta. Agostinho era escravizado pelas paixões da sua carne. E ele escreveu em suas confissões, ele traz uma frase assim: a lodosa, aquela água suja do lodo, né? A lodosa concupiscência de minha carne e o manancial da minha puberdade levantavam-se como que uma névoa que obscureciam e ofuscavam o meu coração, a ponto de não discernir a serenidade da preferência, da tenebrosidade, da escuridão da minha libido. Uma e outra abrasavam e arrastavam minha fraca idade pelo declive abrupto de meus apetites, afogando-me em um mar de torpezas. Agostinho era um promíscuo sexual. E apesar de razoavelmente envolvido ou comprometido com os seus pecados, Agostinho foi um jovem que se dedicou aos estudos. E o levaram mais à frente a Roma e a Milão. E neste redemoinho desta vergonha moral e desta confusão intelectual, ele se encontrou em meio a uma grande miséria de vida, não financeira. No entanto, por uma dessas inquietações de mente e de consciência, provocadas também pelas orações piedosas da sua mãe, que se chamava Mônica, que era muito crente, e também dos conselhos amorosos do bispo Ambrósio de Milão, Jesus Cristo já estava perseguindo Agostinho. E um dia ele foi para um jardim anexo aos seus aposentos, e ele estava acompanhado pelo seu amigo chamado Alípio. E ele colocou-se então debaixo de uma árvore e deixou que suas lágrimas rolassem livremente, enquanto ele clamava: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E ele diz assim: assim eu falava e eu chorava com amarguíssima contrição de meu coração, mas eis que ouço da casa vizinha uma voz, de menino ou menina, não sei, que dizia cantando e que repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aí ele diz: reprimindo o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação se me oferecia, ele diz: a vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que encontrasse. Por isso, voltei depressa para o lugar onde Alípio estava sentado e onde eu deixara o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo que me caiu sob os olhos, que dizia: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não quis mais ler, diz Agostinho, e nem era necessário, pois quando cheguei ao fim da frase, uma luz, uma espécie de luz de segurança se infiltrou em meu coração, dissipando todas as trevas da minha incerteza. E Agostinho atribui esse encontro com Jesus
puramente a graça de Deus, ao favor imerecido de Deus. Eu creio em Jesus porque eu o amo, mas eu o amo porque Ele me amou primeiro. Um outro personagem da igreja cristã, John Stott, um dos maiores líderes do século XX, cristão. Tudo que você ler de John Stott é bom. Todos os livros, né? Porque sou cristão, discípulo radical. Ele tem uma imensidade de livros muito bons e atuais. E John Stott diz assim sobre o encontro dele também com Jesus. Alguns leitores esperarão que eu diga que eu sou cristão, porque na verdade eu nasci na Inglaterra, num país cristão, de maioria cristã. Talvez alguns queiram dizer que eu sou cristão porque os meus pais eram cristãos nominais. E eu fui educado numa escola de base cristã. E eu recebi uma educação cristã básica. E ele diz então que, em outras palavras, foi o nascimento dele que havia determinado o fato de ele ser cristão. E ele fala que, de fato, isso tem um fundamento, mas é apenas parte da verdade, mesmo porque ele poderia ter repudiado a sua herança cristã. Ele diz que muitos que tiveram uma educação cristã não se tornaram cristãos. Então esta resposta, John Stott diz, não é completa. Outros podem esperar ainda que eu responda assim, aí ele vai narrar a conversão dele, presta atenção. Em 13 de fevereiro de 1938, perto de completar 17 anos, fiz uma decisão por Cristo. Ouvi um pregador falando sobre a pergunta de Pilatos: o que farei com Jesus, chamado Cristo? Até aquele instante eu não sabia que eu tinha algo a ver com Jesus, que é chamado Cristo. Mas em respostas às minhas perguntas, o pregador mostrou os passos que conduzem a Cristo. Em particular, ele chamou minha atenção para Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Assim, naquela noite, diz John Stott, ao lado da minha cama, abri a porta da minha personalidade para Cristo. E eu o convidei a se tornar o meu Senhor e o meu Salvador. E aí John Stott diz que esta experiência é verdade, mas que também é parte de uma verdade. Ela não está completa. E ele diz, queridos, e preste atenção agora, que o fato mais significativo não é a influência dos pais, dos professores, e nem mesmo foi a sua decisão pessoal por Jesus Cristo. Isso é muito forte, não? Ele diz: nem a minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu, ou seja, ao próprio Jesus Cristo, que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele, a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas, desperdiçadas e descartadas. Eu creio em Jesus porque eu o amo, mas eu o amo porque Ele me amou primeiro. E para finalizar, o último, essa figura aí que você já ouviu, ou pelo menos assistiu os filmes baseado nos seus contos, nas suas crônicas. Ele foi professor em Oxford, ele foi um grande crítico literário, um grande escritor, um grande apologista cristão, C.S. Lewis. E durante algum tempo antes
da sua conversão, C.S. Lewis já tinha noção que Deus estava perseguindo antes da sua conversão. No seu livro autobiográfico chamado Surpreendido pela Alegria, ele usa diversas metáforas que ilustram esta verdade. Ele diz assim: primeiro, Deus foi o grande pescador brincando com o seu peixe, e eu nem sonhava que o anzol se cravara na minha língua. A seguir, ele compara Deus com um gato caçando um rato. E em terceiro, ele comparou Deus a uma matilha de cães de caça. Finalmente, ele traz a quarta ilustração, que Deus foi o divino jogador de xadrez que gradualmente foi o manobrando para uma posição impossível de escapar do xeque-mate. Ele diz assim: minhas peças estavam em posições extremamente desfavoráveis no tabuleiro. Logo já não podia acalentar nem mesmo a ilusão de que a iniciativa cabia a mim. Meu adversário passou a desfechar seus últimos lances. Assim, Lewis intitulou seu penúltimo capítulo de Xeque-mate. E ele escreveu em palavras memoráveis o momento da sua entrega a Jesus. Ele diz assim: o leitor precisa imaginar-se sozinho naquele quarto em Magdalen, noite após noite, sentindo, sempre que minha mente se desviava um instante que fosse do trabalho, a aproximação firme e implacável dele, aquele que com tanta determinação eu não desejava encontrar. Aquilo que eu temia tanto pairava sobre mim. Ele está dizendo: cedi enfim no período letivo subsequente à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite o mais deprimido e relutante, confesso, de toda a Inglaterra. Não percebi então o que se revela hoje, a coisa mais ofuscante e óbvia: a humildade divina que aceita um converso mesmo em tais circunstâncias. O filho pródigo, afinal, caminhava para casa com as próprias pernas. Eu o amo porque ele me amou primeiro. E aqui eu quero contar agora a minha experiência. Aos 17 anos, morando com os meus pais, frequentando desde criança até os 8, 9, 10 anos a 6ª IPI de Sorocaba, sendo criado nas Sagradas Letras, depois na 8ª Igreja, sendo uma das famílias que foram lá para plantar nessa igreja, me tornando ali líder de adolescentes, líder de jovem. Mas eu tinha ainda, aos meus 17 anos, grandes trevas no meu coração. Eu tinha consciência de Jesus, eu tinha um temor de Deus muito grande. Nunca saí da igreja, nunca me lancei à procura de ilusão, de diversão, de algo que me fizesse feliz neste mundo. Mas quando chegava as tardes de domingo, eu jogava bola depois do almoço. Quando o sol já estava se pondo, teria que ir para casa, tomar um banho para ir à igreja. Isso me trazia uma profunda tristeza. Saber que na manhã seguinte teria de me levantar para trabalhar. Eu absolutamente não tinha perspectivas do que seria o meu futuro. Havia uma angústia no meu coração.
havia uma tristeza em minha alma. Tinha uma família adorável, tenho ainda, mas havia algo que me faltava. Havia densas nuvens que me assustavam. Eu não tinha perspectivas, eu não sabia o que eu queria ser, não sabia para onde eu queria ir, não tinha paz no meu coração. E nesse período de incertezas que é natural para você, para mim, para todo ser humano, mesmo aqueles que são criados na igreja, eu comecei a namorar uma menina que não era da igreja, que não tinha a mesma fé que eu, e eu estava a um passo. Aliás, eu era o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Estava com os pés em duas canoas. E num determinado dia, parece que eu ouvi uma voz dentro da minha mente dizendo: você quer me abandonar também? Parecido com a experiência de John Stott. Que farei com Jesus, chamado Cristo, Nazareno? E quando esta voz fez essa pergunta dentro de mim, eu me lembrei do texto de João, capítulo 6, quando Jesus faz um grande discurso, aliás, um duro discurso. E ali naquele momento, muitos discípulos o abandonaram. E Jesus, vendo aquela debandada geral, olhou para trás. Aí eu estou dizendo, não tem no texto, que ele olhou para trás e disse para os 12: e vocês? Vão me abandonar também? E aí, é óbvio que a minha criação na igreja ajudou, né? Porque eu lembrei do texto e da resposta de Pedro. O que Pedro disse, querido? Lembra? Tem gente resmungando aí, já sabe o texto. Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde eu irei, Senhor? Essa foi a minha resposta para Jesus naquele dia. Tu tens palavras de vida eterna, toda a esperança está em ti. E eu estava vivendo uma vida dupla. Pode ser que hoje você esteja vivendo uma vida dupla, meu irmão. Pode ser que você represente muito bem. Eu representei bem, representei muito bem até os 17 anos. Eu era líder, ganhava todas as gincanas que tinham na adolescência. Era um menino obediente, trabalhador. Comecei a trabalhar aos 14 anos. Assinei carteira com 15 anos. Mas eu sabia representar bem. E Jesus disse: você também? Você está com o pé em duas canoas, você quer passar para lá? Eu falei: não, eu não tenho esperança sem o Senhor. E ali, queridos, foi o dia que o cão de caça do céu me pegou. Eu fui resgatado das trevas, do império das trevas, para a sua maravilhosa luz. Eu creio em Jesus porque Ele me amou e porque eu o amo. Eu creio em Jesus porque diariamente eu tenho um relacionamento com Ele. Eu converso com Ele e Ele fala comigo. Ele é uma pessoa, Ele fala, Ele testifica. Eu creio em Jesus Cristo porque Ele preencheu a minha vida. O sol brilhou na minha alma naquele dia, queridos. Todas as trevas foram dissipadas, toda angústia saiu do meu coração. Ele me preencheu, Ele me preenche hoje. Quando estou angustiado, eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, o Senhor já levou as minhas feridas, o Senhor já levou a minha angústia, o Senhor já sofreu no meu lugar. Eu não vou ficar assim neste dia, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. E Ele dissipa novamente as trevas da minha alma, Ele me preenche. Eu creio em Jesus porque eu sou submisso,
E queridos, eu tenho uma mente, tenho um intelecto, tenho uma razão, tenho uma consciência, mas pela minha intelectualidade e consciência, eu me submeto a Ele. Jamais eu poderia crer em algo se eu não submetesse. Nesta noite, eu creio também porque Ele me ajuda e tem me ajudado muito, muito, a cada dia, todos os dias. Eu creio em Jesus Cristo, porque Ele é o centro. Porque Ele é o centro do universo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que pela palavra do seu poder Ele sustenta o universo. Ele é o Logos, Ele é a razão universal, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Deus que desceu. Ele controla todas as coisas, Ele é o centro. Mas Ele é o centro da minha vida. Isto que é importante. Não adianta você ter na cabeça que Jesus é o centro do universo, se você precisa ter esse centro, se você precisa fazê-lo o centro do teu coração. É isso. A maior distância que existe no universo é entre a mente e o coração. E a mais difícil de ser percorrida, aliás, só pode ser percorrida pelo cão de caça do céu. E nesta noite eu quero fazer um desafio a você. Eu quero dizer que Ele me amou. Eu não merecia. Eu era um bom ator. Vida dupla, no pecado e na igreja, no pecado e na igreja. Mas Ele me amou. Ele me amou. E Ele te ama também. Ele te ama também. Você já creu em Jesus? Se você já creu em Jesus, como de fato eu falei, o que é crer, isso significa que você já entregou a sua vida. Mas talvez seja esta noite que você deva dar esse passo. Talvez você o conheça cognitivamente. Você foi aprendendo, mas Ele nunca se tornou de fato o mais importante na sua vida. Eu quero dizer para você que nessa noite Ele te chama. O cão de caça do céu está batendo mais uma vez na porta do teu coração. Eu quero dizer para você o seguinte: dura coisa é você recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa será para você resistir ao Espírito Santo. Meu querido, minha querida, Ele te ama. Ninguém precisa sofrer como Paulo sofreu, não. Basta que haja essa abertura e diga: Senhor, eu me rendo. Finalmente eu me rendo ao Senhor. Feche os teus olhos.